2025 já está batendo na porta. E eu quero saber de você. Você já está com seus planos financeiros planejados? Ou vai deixar para o dia 1º de janeiro para começar a pensar nas suas finanças e investimentos enquanto já está todo mundo executando? O brasileiro não tem o hábito de poupar e de se planejar financeiramente. É isso que diz aqui a pesquisa tá no site do Banco Central lá de 2018, uma data um pouco antiga, mas ainda muito verdadeira. Presta atenção nisso aqui. Ela mostra que 72% dos brasileiros até pensam com um certo cuidado se poderão pagar aquelas contas. Mas mostra números assustadores daquela época que ainda são muito atuais. Por exemplo, 64% diz que pagam suas contas em dia. Ou seja, aqui a gente tem uma grande parcela que nem paga as contas em dia. Isso é um problema. As pessoas pagam juros, elas acabam deixando quem está para receber com dinheiro atrasado, ou então deixando todos os juros do Brasil mais caro. Isso aqui é um problema. A maioria nem sabia o que era juros compostos direito. E aqui, um dos dados mais interessantes é esse aqui, ó. 69% não poupam nenhuma parte da sua renda recebida daqueles últimos 12 meses. Então, 70% das pessoas daquela pesquisa naquela época não pouparam nada nos últimos 12 meses. Isso é muita gente em termos percentuais que nos faz refletir. Será que agora, em 2024, 2025, essa situação já mudou? Depois aí, de 6, 7 anos quase? Bom, para a pesquisa em relação a esse ano aqui, de 2024, lá de janeiro, ainda não. Praticamente aqui, 70% dos brasileiros têm aqui dificuldades ainda para poupar, provavelmente não fazem quase nenhum investimento. Então, o perfil que a gente vê aqui nessa pesquisa de 2018, ele é muito consistente aqui do Brasil. É muito comum a gente ver essas estatísticas e esses dados, até porque estruturalmente falando, o Brasil não mudou muito de 2018 para cá. As pessoas continuam meio que na mesma, a mentalidade ela é igual ou pior, falando assim da média, tá? E ainda o Brasil acaba estando numa situação pior do que estava em 2018. Né? A gente teve mais inflação, o dólar aumentou, a maioria das pessoas, querendo ou não, empobreceu, porque o preço de tudo ficou muito mais caro. E a gente não vê aí um aumento considerável de renda e grande pujança na nação. A gente não vê nada disso. E eu quero saber de você. Como é que você faz para se programar financeiramente para o ano seguinte? Você já tem regras atuais de quantos por cento quer aportar, quantos por cento quer guardar? Ou ainda está vendo isso e na esperança de mudar alguma coisa? Olha, é muito difícil você resolver o problema do Brasil todo. O que a gente tem que buscar realmente é buscar cada um aí resolver o seu próprio problema. E nesse vídeo aí, para quem quer começar algum tipo de hábito melhor em 2025, em termos financeiros, ou então quem já tem bons hábitos, mas quer fazer uma mudança, eu vou dar algumas dicas muito importantes que vão te ajudar a fazer essa mudança. Então, o primeiro ponto é justamente isso que a gente está falando. Não adianta você chegar no dia 1º de janeiro e começar a pensar o que eu vou mudar, o que eu quero para a minha vida em 2025 em termos financeiros. O que será que eu vou pensar agora que começou 2025? Cara, dia 1º de janeiro, quando virar o primeiro minutinho ali da meia-noite, você já tem que estar com as coisas rodando. Tem que estar com o plano já em execução. Você planeja agora em dezembro, mas em janeiro você já tem que estar executando. Senão você vai ficar naquela. Em janeiro você vai começar a pensar, aí vai começar a aprender, vai começar a estudar, aí vai ter dúvidas, aí vai tirar dúvidas, aí vai refletir, aí vai mudar de estratégia, aí chegou o carnaval. Aí você fala, não, só depois do carnaval. Aí já passou o carnaval, já foram 2, 3 meses, quando você vê, já foi aí tranquilamente 20% do ano, 30% do ano e você aí perdendo tempo. Então, agora é a hora, dezembro a gente vai se planejar. E claro, se você está vendo esse vídeo depois de dezembro, você pode começar agora, hoje mesmo, quando você desligar esse vídeo aqui, você já deve começar. A grande moral da história é que você tem que começar o quanto antes. Independente se é um projeto financeiro, se é na academia, se é realmente começar um curso, algum estudo, mudança de hábitos, elas têm que começar, cara, o quanto antes. Claro que de forma estratégica e calculada. Até porque a gente sabe que mudar hábitos, às vezes é difícil, leva tempo, às vezes levam meses. Mas deixar o like e se inscrever é bem fácil e bem rápido. Eu vou te agradecer bastante. Bom, então se você já investe com certa frequência, tá bem tranquilo, né? Não tem muito o que mudar na sua rotina. Mas às vezes você quer mudar alguma questão ali no seu formato de investimentos. Incluir uma nova classe de ativos, ou talvez até aumentar os seus aportes. Então, para essas ideias, ou até mesmo para quem não investe ainda, o que vocês precisam fazer, e é o que eu faço na minha vida em qualquer setor, inclusive nas coisas aqui da empresa, tá? É sempre pensar assim, eu vou tirar um prazo
para fazer um projeto, criar uma ideia daquilo, criar o passo a passo que eu preciso fazer, as mudanças que eu vou precisar alterar, o esforço que isso vai me demandar. E aí eu vou chegar aquele famoso MVP, né? O MVP, que é o Minimal Viable Project, é o projeto minimamente viável. Então agora em dezembro, o que eu faria se eu fosse você e quisesse começar a investir, por exemplo? Em dezembro, eu me planejaria, primeiramente em termos psicológicos, porque para quem não investe isso é uma mudança bem grande, tá? Eu sei que a maioria que assiste aqui já investe bem pra caramba, mas para quem não investe é uma grande mudança na vida, tem que reestruturar um monte de coisa. Então, psicologicamente você tem que se preparar para começar a guardar algum dinheiro a partir de janeiro. Então, geralmente o pessoal tem algum tipo de espaço no orçamento, tá? Não sei quem ganha um salário mínimo, tá muito endividado, realmente daí não dá para guardar, mas a maioria das pessoas aqui que assiste o canal conseguem guardar dinheiro. E aí você tem que pensar, eu vou conseguir guardar, sei lá, 10% para começar. Ok. Então, até janeiro, até o dia 1º de janeiro, né, nesse período de planejamento, você nem se preocupa em guardar dinheiro, tá? Mas você se preocupa em, poxa, eu vou ter que sempre guardar 10% logo que eu recebo meu salário. Ou então, quando chega em tal período, eu preciso ter esse dinheiro colocado em algum investimento. Então, como é que você controla isso, né? Como é que você se controla para não gastar demais? Qual que é o investimento que você vai fazer para você não precisar ficar pensando? Porque senão é muito fácil. Chegou lá o seu salário, você pega 10% e fala, beleza, vou guardar. Mas vou guardar em quê? Vou guardar no Tesouro? Vou guardar em CDB? Vou guardar em ações? Geralmente ações podem oscilar, né? Vou guardar em investimento internacional, vou comprar Bitcoin. O que você vai fazer com esse dinheiro? Então, esse é o momento do projeto de você pensar. E o MVP é justamente o mínimo. Você vai fazer o mínimo mais básico possível. Então, poxa, eu consigo guardar 10%. Todo dia, quinto dia útil que eu recebo um salário, por exemplo, eu vou guardar esse dinheiro no Tesouro Selic pós-fixado, que é o investimento mais seguro do Brasil. Pronto, você já tem um plano. Agora, claro, tem que ver se faz sentido para você. Então, aqui, até janeiro, você vai se preparar psicologicamente para seguir esse plano, que é um exemplo, tá? Aí você já tem o passo a passo e aí é só executar. Se não, aqueles seus outros colegas que querem começar a investir, eles vão te perguntar, pô, você já começou? Ah, eu comecei, eu estou fazendo isso, isso e aquilo. Mas os percentuais de você, às vezes, não servem para ele, porque o salário é diferente, o custo de vida é diferente, muda um monte de coisa. O investimento que você está fazendo, às vezes, ele não tem acesso. Se é o Tesouro, ele tem. Mas, às vezes, é um CDB de um banco que ele não é cliente. E aí o cara vai pensar assim, ah, ele começou, eu também quero começar. Aí ele vai perguntar, mas qual que é o investimento? Ele não tem acesso. Mas quantos por cento? Ele não consegue fazer. E aí esse seu amigo, não seja essa pessoa, né? Ele vai gastar o primeiro mês do ano fazendo o projeto dele. Então, ó, você já está saindo na frente. Por quê? Não é nem que você está saindo um mês antes, mas você está pensando antes que os outros. Isso é muito importante. Toda vez que você pensa antes que os outros, pensando ali na frente, você já está praticamente muito acima da média, tá? A vida premia quem é organizado. E a maioria das pessoas não é organizada, vai fazendo tudo chutado. E aí é óbvio que não vai ter bons resultados em nada, porque aí você fica muito refém e à mercê da sorte. Sorte existe, ela é muito boa, mas é uma coisa ruim para você ficar contando. Então você tem que fazer o seu dever de casa. De novo, ninguém vai resolver o problema do Brasil, mas você pode resolver o seu. No caso, a única pessoa que vai resolver o seu é você mesmo. Então, de novo, MVP. Para quem não investe, faz o básico. Para quem já investe e quer mudar, por exemplo, eu só invisto em renda fixa. Eu quero começar numa classe nova. Eu sei que, criptomoedas estão muito em alta. Eu sei que pode cair, mas eu quero começar a investir de alguma forma. Então, cria um projeto. Você tem aí praticamente um mês, agora em dezembro, para começar a pensar como você vai fazer. Então, do aporte mensal que você que já investe, por exemplo, já faz, quantos por cento você vai começar a colocar em criptomoedas? Eu quero que criptomoedas seja, sei lá, 5% da minha carteira total, por exemplo. E aí, ao longo de 6 meses de 2025, você vai fazendo um preço médio, gradualmente, um plano de transição na sua carteira para chegar naqueles 5%. Tá vendo? Então a gente está pensando aqui já de forma muito mais inteligente. Você tem um objetivo final, que é investir em criptomoedas com 5% da sua carteira, e você tem um passo a passo. Ao longo de 6 meses, você vai aportar X% do seu total para chegar naquele percentual de 5%, por exemplo, para realmente chegar naquele objetivo. E quais os ativos? Aí você vai escolher. Não sei se vai ser Bitcoin, Ether, não sei se vai ser o ETF do Hash 11. Tem várias soluções. Você tem que pensar o que se aplica ao seu caso, o que você gosta. Se tem algum investimento que você é contra ou que você não acha interessante, esse é o 1 mês de antecedência de projeto, né? MVP. Aí em janeiro você só executa. Isso é muito importante separar essas duas
categorias, a gente quer executar e pensar tudo junto, e aí é uma confusão imensa, imensa, e não dá certo, tá? Não dá certo. Vou dar um exemplo que não tem nada a ver com investimentos, tá? Os vídeos que eu posto no YouTube. Por que eu consigo postar todos os dias? Não é porque eu tenho muito tempo livre. Gente, todo mundo tem tempo para postar no YouTube todos os dias. Claro que a maioria não quer, tudo bem, né? A maioria não quer. Mas tem muita gente que quer, mas não consegue se programar e se planejar. Você tem que ter uma estrutura capaz de justamente fazer essa roda girar. Então, eu me planejei por muito tempo para começar a fazer isso. Então, tem toda uma sistemática para os vídeos, não é um negócio chutado. Inclusive, se você acha que os meus vídeos são mal planejados ou chutados, por favor, comenta aqui para mim aqui embaixo, que eu preciso rever muita coisa então. Mas eu me planejei muito para isso. E aí eu comecei devagarinho, um outro vídeo, aí eu fiz mudanças e ajustes, aí eu tenho todo um roteiro que eu faço, tenho um planejamento. Então, eu fiz meu MVP e agora eu tenho uma estrutura que ela não é fácil de manter, assim como manter os aportes mensalmente também não é fácil, mas já que eu consegui me programar, eu já consegui ir executando. E ao longo do tempo eu fui apenas melhorando. E esse vai ser o passo seguinte para qualquer coisa, inclusive para a vida financeira e para os investimentos. Então, se você guarda 10%, o próximo passo é começar a guardar 20%. Mas como é que você faz isso? Plano de transição. Tem que se programar, tem que fazer um projeto, se programar psicologicamente, financeiramente, saber o que você pode, o que você não pode economizar, tem que fazer o dever de casa. Senão vai ficar sempre naquela mesma, nunca vai evoluir. E aí, poxa, tá fadado à ruína. Quem não evolui tá fadado ao esquecimento. A gente sabe que, enfim, já era. Mas quando você começa a fazer isso toda hora com tudo, se torna fácil, você se acostuma com essas coisas. É normal você fazer esses projetinhos, mesmo que seja mentalmente, tá? E aí ir executando depois de projetar. Então você separa essas coisas e vai conseguindo evoluir melhor nos seus projetos. E aí, claro, depois de evoluir melhor, você vai para os outros desafios. Os desafios nunca acabam, né, pessoal? Então você vai ter a dificuldade aí da disciplina, você tem que manter a consistência nesses aportes, nessa estratégia, em repensar quando ela não está mais sendo boa. Às vezes você está indo para um lado de uma carteira de investimento de crescimento, agora você precisa de dividendos, agora você precisa mudar, agora você precisa de mais renda fixa. A sua vida muda, a sua carteira não é estática. Às vezes você tem um perfil mais conservador de liquidez de curto prazo, às vezes você não tem. Isso vai dependendo muito do seu momento. Claro, se você não sabe fazer isso tudo, não sabe montar essa carteira com todos os detalhes, eu ofereço as minhas. Aqui tem um QR Code do lado, link na bio. Eu ofereço para diversos perfis de investimento, conservador, moderado, agressivo, e também para diferentes objetivos. O cara quer dividendos, o cara quer crescimento. Eu ofereço tudo isso. Mas independente de você ver as minhas carteiras ou montar a sua própria, trabalhe com a ideia dos projetos. Fazer as coisas de forma gradual e planejadas. Isso vai dar muito mais clareza para você e também muito mais tranquilidade. E quando a gente fala de dinheiro e investimentos, a gente não pode esquecer. Não pode ser sinônimo de pânico, terrorismo, medo. Não pode. Tem que conseguir dormir tranquilo à noite, porque senão você vai ter mais problemas. Você, além de ter que trabalhar, poupar, guardar e investir, você vai ficar preocupado se os seus investimentos não vão sumir. Isso é um problema. Não, né? Eu não aceito viver assim. Eu acho que quem está vivendo assim está vivendo errado. Você tem que estar tranquilo com os seus investimentos. E assim você vai ter uma vida melhor, não só agora, mas também no futuro, né? Em toda a continuidade. Se você quer saber mais, né, do formato que eu monto as minhas carteiras, eu tenho esse vídeo aqui, ó, ensinando como é que eu monto em 4 níveis as carteiras de investimento de forma praticamente profissional, tá? Você vai gostar demais. Obrigado pelo seu like, inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.